61. Um homem com Jesus. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Com Jesus ergue-se o homem. E agora ele vai citar da onde o homem, ele ergue o homem, da onde ele se encontrava para aonde ele levará o homem, o Cristo levará o homem. Com Jesus ergue-se o homem. Da treva à luz. Ou seja, nós estamos na treva do conhecimento para a luz desse conhecimento. Sem o Cristo nós não alcançaríamos nem 10% do conhecimento que Jesus nos trouxe. Quando a gente lê o Antigo Testamento, vamos imaginar agora a humanidade sem o Novo Testamento, só com o Antigo, só com a mensagem do Antigo Testamento. Nós vamos ver ali que ali não fala no máximo 10% do conteúdo do Novo Testamento, em termos espiritual, moral, ético, né? Então Jesus era imprescindível. Não é uma coisa de querer ou não o Novo Testamento. É que quem só segue o Antigo Testamento não alcança a luz. Porque Moisés e os outros profetas não nos trouxeram a luz que só Jesus trouxe, que é o conhecimento. A luz aqui, que é a treva, é a ignorância e o conhecimento. Depois ele fala da inércia ao serviço, mostrando que o cristão não é aquele que aceita tudo, que não faz nada, inerte, que entrega tudo na mão de Deus, toda a responsabilidade na mão de Deus, e que não faz nada, que supostamente aceitaria tudo o que acontece sem tomar nenhuma atitude para mudar o destino. Não é, ele fala da inércia ao serviço, inclusive o destino da humanidade, inclusive o destino da sua própria evolução. Ou seja, o cristão é aquele que se imola, que se movimenta, que se levanta, que trabalha, que erra, que cai, mas continua buscando serviço, sempre, constantemente. E ainda a gente até fala, as pessoas, a boa vontade que eles falam, é essa características que a gente tem que ter. Radar ligado, buscando oportunidades de ser útil. Oportunidade mesmo, né? Não ficar esperando que ninguém nos mande, que tenha que ser uma regra, que tenha que alguém nos convidar, pedir. O cristão é aquele que observa essa oportunidade dele ser útil e se faz útil, com toda a alegria possível, por ter visto algo que ele possa ser útil, utilizar o tempo dele para o bem. Se não for assim, você não encontra nada para fazer. Se você não tiver a boa vontade, não é que não tenha nada para ser feito, é que a falta da boa vontade faz com que você não encontre nada para fazer. Depois, da ignorância à sabedoria. Da ignorância à sabedoria. Aqui também fala, só que agora não é esse treva à luz, porque da ignorância à sabedoria já está falando para nós muito sobre o estudar mesmo, né? Da treva à luz é o conhecimento, e da ignorância à sabedoria é o espírito na natureza inicial dele. Todos nós somos ignorantes, simples e ignorantes. Só que a sabedoria não depende do estudo material na Terra. Não tem a ver com a cultura na Terra. Tá certo? Já a luz tem a ver com a cultura. Mas a sabedoria não tem a ver com a cultura. Então eu posso ser uma pessoa analfabeta. Eu posso ser uma pessoa também que não sabe ler.
Então, qual é o problema? Eu posso ser uma pessoa sábia? Pode, desde que você observe, né? Ouça, vamos supor que você vai numa palestra, siga uma religião, acompanha as explicações e depois analise, medita sobre aquilo que você ouve. Você pode sair da ignorância para a sabedoria, não para a cultura. Você pode, que eu quero dizer que uma pessoa sábia, ela é capaz de definir, observar o que é do bem e o que não lhe serve, o que lhe faz bem e o que não lhe faz, o que lhe promove uma evolução e o que não promove, o que é moral e o que não é moral, no contexto religioso, sem ter conceitos, né? Sem ter nomes técnicos, sem ter estudado estritamente alguma literatura de alguma religião, tranquilamente. Do instinto à razão. Agora ele está mostrando como que Jesus nos tira. Quando nós começamos a estudar o nosso mestre, nós vamos percebendo que desde o princípio que a luta nossa como ser humano inteligente é vencer os nossos instintos, é domá-los. Não é vencê-los, é domá-los. Eles ainda são necessários na nossa vida material, ainda. Mas eles têm que ser domados, controlados, muito bem controlados, né? Ainda nesse momento nós não podemos eliminar os instintos. Nós vamos controlar, está sempre fazendo esse controle. Até porque a nossa natureza ainda continua sendo humana. Tá certo? Então, do instinto, nós vamos agora para a razão. E como é que eu controlo o instinto? Eu controlo o instinto compreendendo o instinto, raciocinando. Kardec falava-nos muito de uma fé raciocinada, né? De compreender. Por isso a doutrina espírita, ela não impõe nada a ninguém, ela não proíbe nada, porque ela esclarece, ela também não aconselha, ela esclarece, ela mostra de maneira racional onde terminará e o que você alcançará com cada escolha, com cada caminho que você quiser seguir. Agora, a escolha é tua, fique à vontade. Não te diminui em nada, qualquer que seja a sua escolha. Porque se hoje você precisa de uma escolha que alguém não precisa, não significa que você é menor, é pior. Significa que você ainda precisa daquela escolha. Mas em outras áreas, talvez você tenha escolha melhor que aquele que fez uma escolha diferente da tua. O que eu quero dizer é que nós temos várias áreas e em todas essas áreas nós temos que fazer escolhas. E que muitas vezes as nossas escolhas são diferentes em cada área, tá? Da força ao direito. Isso aqui eu achei muito bacana. Porque sem o Cristo, ainda leem com atenção o Antigo Testamento. E lá nós vamos enxergar que ainda tudo era conquistado pela força. A guerra era predominante. Mesmo as guerras feitas santas, né, em nome de Deus, ainda a guerra. E Jesus nos trouxe o direito, ou seja, a força deixa de ser necessária e o direito passa a ser exercido. Ninguém precisa lutar por aquilo que tem direito. Então, por exemplo, liberdade, eu preciso lutar? Não deveria, né? Porque hoje nós estamos lutando pela nossa liberdade por causa dos tiranos. Mas o Cristo mostrou a nós o que nós temos direito como ser humano. Então, da força ao direito. E mostrou vários direitos nossos. O que faz com que hoje eu tento me manter usufruindo dos meus direitos. E isso me deixa tranquilo quando eu usufruo do direito, porque eu tenho certeza que eu não estou tirando nada de ninguém. Do egoísmo à fraternidade. Então, o Cristo nos ergue, nos tira
do nosso egoísmo e coloca-nos num mundo mais fraternal. Nós vamos olhar ainda no Antigo Testamento, nós vamos encontrar muito egoísmo, muito. E sem fraternidade, nós não conseguimos avançar. Todas as vezes que eu estiver lutando sempre por algo meu, para mim, eu estou provavelmente invadindo o direito do outro. Porque de repente o que eu quero, eu não tenho direito. Eu estou sendo injusto. Então, a fraternidade é o que faz com que a gente comece a trabalhar a chaga principal da humanidade, egoísmo. E trabalhando o egoísmo, eu vou trabalhar a filha predileta, primogênita do egoísmo, o orgulho. Então, fraternidade. Cuidado. Da tirania à compaixão. Da tirania à compaixão. Bom, nós vamos perceber que a tirania é aquilo que é, tudo que é tomado indevidamente de alguém. Pode ser de uma maneira violenta ou não. Tá? Mas eu, sem a fraternidade, eu me torno uma pessoa tirânica. Então, da tirania, agora eu sei, eu tenho condições de tomar, eu posso tomar, não é coisas materiais, eu posso tomar a liberdade das pessoas de pensar, eu posso tomar a liberdade, a evolução, a oportunidade de evoluir das pessoas, enganando elas, trapaceando. Assim como eu também posso tiranamente tomar coisas materiais. Tá? Então, da tirania, eu percebo que eu sou uma pessoa capaz de fazer, de usufruir de algo que não tenho direito, que não me pertence, e que quero por forma de egoísmo. Se eu não tiver a compaixão, eu faço. Então, o Cristo nos leva a ter compaixão. Da violência ao entendimento. E aí é muito importante, porque tudo que nós vemos na história é de forma violenta, até hoje. Até o controle das nações, o domínio dos impérios das nações, são de forma bélica, medo da violência. Tudo é de forma tomada. Por quê? Porque nós não temos compaixão. Então Cristo nos fará isso, nos tirará o homem da tirania para a compaixão e da violência para o entendimento. Aí eu vou entendendo que com a violência eu não chego a lugar algum. E todas as vezes que eu uso da violência, eu acabo tendo um certo tempo de controle ou de domínio. Porque aquele que leva prejuízo se revolta e logo, logo vem as consequências da minha violência. Por isso que violência gera violência. Do ódio ao amor. Aqui é uma coisa que só o Cristo trouxe. Só. Porque antes era lei talião, olho por olho, dente por dente. E olha o que o Cristo nos trouxe. Nos trará. Nos traz ódio e amor. Mostrando para nós que nós temos que perdoar infinitamente. Perdoar. Agora, perdoar é uma coisa que nós mal entendemos. A gente pensa que perdoar é estar ao lado da pessoa que nos faz mal, manter-se próximo da pessoa que nos faz mal, conviver com a pessoa que nos faz mal. Não, de maneira alguma. Isso, se você consegue fazer, olha, tem algum problema, tá? Porque você, por um instinto de sobrevivência, você quer uma certa distância, até porque enquanto você estiver ao lado da pessoa que te faz mal, nem passa tem. Nem passa. Porque você não senta em nenhuma posição que você pode ficar de lado ou de costa para ela. Não é isso? Então, não seria saudável e poderia você ficar muito doente com esse estado de alerta estressante.
Perdoar, nesse caso, num elevado grau de ódio, é você não fazer absolutamente nada que prejudique a pessoa que te quer mal. Nada, nem falar mal dela, nem persegui-la, nem colocá-la em armadilha, absolutamente nada. E estar de braços abertos caso ela necessite da sua ajuda, caso ela lhe peça ajuda. Ponto final. Isso que é perdoar. Isso que é o amor. Da posse mentirosa à procura dos bens imperecíveis. E aqui nós vamos vendo, né, como foi por muito tempo na história humana, a gente foi lutando, brigando para um povo inteiro para ter posse, ter um país, ter um império. E muitas vezes nós também, pessoalmente, alimentamos essa ideia das posses. E ele fala posse mentirosa, porque passa, é ilusão, depois que partir daqui, nada te pertence. E ele fala que Jesus nos leva para procurar os bens imperecíveis. E isso aqui mostra claramente que Jesus em nenhum momento mandou revolta, ensinou greve, ensinou protestos, né? Porque o que ele queria é que nós enxergássemos e valorizássemos os bens imperecíveis, os bens espirituais, em prioridade aos bens materiais. E se nós continuarmos a compreender os seus ensinamentos, nós vamos chegar nesse caminho. Da conquista sanguinolenta à renúncia edificante. Era tudo guerra. O mais forte, o maior, o que era mais selvagem se conseguia. Hoje está mudando, mas ainda há muita guerra sanguinolenta, porque nós entendemos a guerra sanguinolenta, aquelas guerras que são declaradas, fulano de tal guerreando com fulano de tal. Não, tem muita gente morrendo na África, em vários países, sem ter declarado guerra para o mundo. O próprio Comando Vermelho, a própria mídia hoje quase não se divulga a quantidade de pessoas que morrem em brigas de facções, né? Então a própria polícia, né, morrendo também em operações. Então a gente não tem a gente tem aquela ideia de que tem que ter uma guerra declarada. Não tem não. Tem muita gente morrendo. E aí o Cristo nos diz assim, ele nos tira dessa conquista sanguinolenta a renúncia edificante. Se todos nós praticássemos uma renúncia edificante, não haveria guerra sanguinolenta. Eu posso ceder algo de maneira a fazer bem em comum para todo mundo, do que eu ir lá, porque eu preciso e sou mais forte, tomar de você. Eu posso sempre negociar. Aquele que tem pode dividir, porque ele nunca terá tudo. Ele tem algo e falta-lhe algo. O que ele tem, ele divide, e o outro que tem o que ele precisa, divide com ele. Da extorsão à justiça. É o único que pode parar com essa extorsão. E aí nós vamos pensar assim, será que a extorsão só existia naquela época? Não mesmo. Até hoje existe a extorsão em todos os níveis, em todos os setores das organizações, né? Então, como resolve isso? O Cristo é o único. Porque a gente vai sair da extorsão e vai para a justiça. Justiça já que com o Cristo nós encontramos os direitos de cada um, que nós falamos aqui, agora a gente tem que honrar, preservar a justiça, que é dar
a cada um o que é de direito. Preservar que todos os cidadãos tenham aquilo que lhe é de direito. Mas para isso vai ter que mudar. Para isso é só o Cristo. Da dureza à piedade. Então, eu até posso ser uma pessoa dura. Eu até posso. Todos nós podemos. Mas o Cristo nos ensina a piedade. Aqui é importante entender da dureza e a piedade que não é nós aceitarmos os erros dos outros para nos tornarmos pessoas piedosas, não. Do erro à piedade, da dureza à piedade, é que ao invés de eu castigar de maneira dura, ao invés de eu fazer um olho por olho, dente por dente, eu posso trabalhar a piedade, amenizando naquilo que você pode fazer, você pode amenizar. Mas o que virá e compete à lei de Deus, a lei de causa e efeito, isso você não pode fazer. E isso é importante. Essa piedade não pode atrapalhar a justiça de causa e efeito. Então, não pense que você vai ser piedoso se você, por exemplo, ajudar alguém a cometer um crime e esconder essa pessoa porque ela se arrependeu. Ou não ajudou ela a fazer o crime, mas ajuda ela a se esconder da polícia porque ela disse para você que ela se arrependeu. Aí você não está sendo piedoso, tá certo? Tome cuidado com isso, porque aí você está interferindo nas leis de causa e efeito. Então, aquilo que depende de você, por exemplo, olha, como eu poderia ser piedoso? Parar de julgá-lo, aconselhá-lo, e caso a justiça o pegue e ele for preso, visite-o na cadeia, né? Seja piedoso. Da palavra vazia ao verbo criador. Conversações inúteis, o Cristo nos modificou isso. Falas sem sentido, muitas vezes até fala ensinamentos religiosos, assuntos sérios, mas vazios de conteúdo, ou complicam tanto que não fala nada, ou fala um monte de termo que já tem uma outra teoria que simplifica tudo e está falando a mesma coisa. Hoje nós podemos ver na internet muitas coisas assim. Cada dia cria um novo termo para o espírito, e aí cria um monte de teoria, um monte de outros termos. Nós temos uma criatividade incrível. E aí você passa ali assistindo aquela pessoa falar horas e horas de um assunto que no final é muito simples. Só acreditar que existe espírito, né? Só acreditar que existe vida após a morte. E só acreditar que existe reencarnação. Tudo tão simples. Mas ali vira um nome energético, não sei o que. Bom, mas para o verbo criador, nós temos que parar, né, de usar palavras vazias. Já que o nosso verbo é criador, é a palavra que é criador, nós temos que ter mais cuidado com o que falamos. E quando falarmos, sempre devemos ajudar, auxiliar, participar de maneira benéfica na vida de alguém ou de todos da comunidade ou no nosso próprio bem. Da monstruosidade à beleza. Ele nos tirou da monstruosidade. Eu digo, não é só animalidade não, porque até como quando nós éramos mais animais do que humanos, ainda tínhamos muita harmonia. E não podemos dizer que aí está a animalidade. Mas a monstruosidade, a beleza, é a
capacidade que nós temos hoje de pensar, de refletir e agirmos como animais mais calma, porque agora que vem a monstruosidade, cruelmente. Porque o animal, ele pode ser feio quanto for, mas ele tem uma lei que ele respeita na natureza. Ele mata, ele caça para sobreviver, para se alimentar. Ele procria, né? Ele não interfere na vida dos outros, no ecossistema de outros animais. Ele não trapaceia. Quando ele domina a parte do território dele, somente isso. Já o ser humano, ele se torna monstro a partir do momento em que ele usa da sua inteligência, da sua animalidade e a transforma num instrumento de crueldade para os outros seres humanos. Isso é terrível. Então, o Cristo foi o único que nos tira dessa monstruosidade e nos leva para a beleza, que é a nossa natureza, luz, que é a nossa imagem e semelhança a Deus. É o único que destrói, o Cristo é o único que vai lapidando o espírito, eliminando aquilo que não nos pertence, que adquirimos de maneira errada, né? Acreditando que aquilo era o nosso melhor, ou por ignorância, ou iludido, né? E nós vamos sendo trabalhado, lapidado, para que no final a gente se transforme na imagem e semelhança de Deus. A beleza. Do vício à virtude, ele fala aqui, o Cristo nos tira do vício à virtude. Até porque o vício, grande parte desses vícios, são muito difíceis, os vícios extremamente materiais. A maioria deles são no nível espiritual, depois expressando no nível físico. Então, o Cristo conseguiu mostrar para nós, com seus ensinamentos, quando a gente estuda, quando a gente debruça de maneira séria nos seus ensinamentos, que o vício, ele é uma maneira ilusória de buscarmos emoções, eu não digo nem emoção, sensações, que mais? Prazer, mas é como se nós no vício entregássemos a nossa natureza material, que é o corpo físico, e consequentemente animal, que é a parte mais animalizada nossa, é o nosso corpo, para para buscarmos, né, o que não alcançamos no mundo material, de maneira forçada ou falsa, de maneira falseada. Então, por exemplo, como eu não consigo ter um momento de paz, eu posso me utilizar de uma substância para que ou eu durma, ou eu tenha devaneios, né? Tenho ilusões, alucinações, não é ilusão, não, alucinações. Eu posso buscar a ter, conseguir aquilo que eu teria que trabalhar muito para conseguir, né? De maneira honrada. Eu posso, através do vício, eu posso conseguir de maneira mais fácil. Enfim, eu estou criando a tentativa do ser humano, através do vício, é criar um universo quase paralelo ao de Deus, onde eu tenho os meios de conseguir paz, harmonia e tudo mais, caminhando e evoluindo como espírito, ou então eu vou buscar as maneiras
os, os subterfúgios que são os vícios. E, naturalmente, quando eu exercito esses vícios, eu acabo me distanciando das virtudes, até porque a virtude me libertaria do vício. Não me deixaria preso nesse labirinto, não. Tá? Então, do vício à virtude. E aí, eu vou colocar um vício aqui, poder. Tá bom? Eu posso ter um poder, uma vaidade. Então, o Cristo mostra-nos que essas coisas viciosas são deste mundo e não têm valor algum no mundo espiritual. Do desequilíbrio à harmonia. Então ele está mostrando para nós que o Cristo nos chama para o nosso reino, que é o reino espiritual, que é o mundo espiritual. E no reino espiritual, lá nós devemos ser harmônicos, porque o Pai, quem criou, Deus que nos criou, é harmonia, é harmônico. Então ele está sempre mostrando a nossa relação com Deus de uma maneira a nos dizer assim, ó, se você sair dessa rota do seu Pai, você se torna diferente dele e consequentemente está errado. E é isso que vocês talvez a gente chama de mal, quando estamos numa rota diferente da proposta que fomos criados. Da afiliação da aflição ao contentamento. Pronto. Tá certo? Se eu saio do desequilíbrio e vou para a harmonia, a minha aflição está aqui na Terra, está no mundo transitório, está na matéria, porque nada é constante, tudo se desfaz, tudo acaba, tudo morre. Isso acaba, porque eu vou aprendendo que a minha natureza espiritual, eu nunca morro, tenho várias oportunidades, e que tudo que é daqui fica, e que tudo que tem lá do outro lado se encontra lá mesmo. Então eu aprendo a ser mais contente, satisfeito, seria também a palavra, com aquilo que eu possuo. Se eu não tiver nada no mundo da Terra, não significa que eu não tenho nada no mundo espiritual. Se eu tiver uma fortuna, um reinado na Terra, não significa que eu sou um rei do outro lado. Então eu acabo sendo mais satisfeito, contente. Do pântano ao monte. O pântano aqui é um estilo figurado, né? Do pântano da miséria que nós nos encontramos, devido até à nossa dificuldade por atraso e por ignorância, né? Pela simplicidade nossa e pela ignorância, nós somos confusos, e então nós estamos num pântano. Essa comparação de pântano é coisas podres, né? Água parada, mas lembra-se, até no pântano também tem uma flor, que a flor do pântano é bonita e é cheirosa. Aqui o ser humano, quando eu vou para o mundo espiritual, e aqueles espíritos que ficam num chamado umbral para que não é o mesmo umbral de todos, mas que eu posso descrever, que um umbral que a gente pode estar era, por exemplo, um pântano, significa o quê? Eu estou atolado dentro. No pântano, partes do seu corpo está submerso e parte está para cima. Em que? Em água parada, em água suja, um lugar fedido, né? Morno. Então é quando o espírito se atola, se vê mergulhado em tudo que ele, em todas as áreas que ele cometeu. O pântano é uma mistura de tudo. Geralmente quando o espírito erra em várias áreas de maneira mais grave, e aí quando ele toma consciência, ele está num pântano, ele parou tudo, ele não conseguiu evoluir, porque nós não somos perfeitos, nós erramos, mas há pessoas que só erram, parece que elas são contra acertarem, e quando alguém oferece um conselho para que ela acerte um caminho, ela se recusa.
Outras vezes a pessoa sabe que está errada e continua errando. Então, esse é o pântano. Vai atolando. Depois, então ele vai tirar você desse pântano e colocar você no monte. Levar você para um lugar mais seco, mais agradável, mais ventilado, que te dá mais uma visão, né? Para você refletir sobre quais serão as suas escolhas, porque no pântano você nem tem essa escolha. Do lodo à glória. Ao invés de você ficar patinando, lodo escorrega, patina. Você caminha para alcançar alguma coisa, a glória. Nós, no Antigo Testamento, nós vamos ver que nós estávamos patinando quando a gente vê o Antigo Testamento. Uma hora o povo de Deus, uma hora o povo não de Deus, os hebreus, eram escravizados. A outra hora era ele que escravizava outros povos. Uma hora eles eram mortos e outra hora era eles que matavam nas suas guerras. Era uma rotina. A diferença é que no Antigo Testamento não tinha bomba atômica, senão já tinha destruído o planeta. Mas guerra é o que não faltava ali, tá? E cada hora um suposto governante que nem perfeito era, mesmo com a chamada intervenção do Senhor. Nós vamos errar, vamos encontrar o rei Davi cometendo graves erros, Salomão cometendo graves erros, e todos aqueles que estiveram nos seus reinados, Saul cometeu graves erros. Mesmo aqueles que eles supostamente diziam que eram os escolhidos de Deus. Então, quando você lê aqui o Antigo Testamento, você vai dizer assim: meu Deus, isso aqui você está patinando. Não tem muita diferença entre os escolhidos do que não eram os escolhidos. E cada hora era uma coisa, cheio de problemas e de defeitos humanos, porque eram todos humanos. Para nós sairmos do lodo da nossa vida, parar de a gente ficar escorregando na nossa vida, rodando em círculo na nossa vida e chegarmos em algum lugar, só o Cristo, porque é Ele que nos dá a direção. As demais ficam rodando no mesmo. Homem. Tá aqui, ó, do lodo. A glória, outra coisa é assim, ó. Quer ver uma coisa que a gente faz a gente patinar bastante? Às vezes eu vou e peço dinheiro a Deus. Através da religião, eu ganho dinheiro. Mas eu gasto dinheiro. E já estou pedindo dinheiro de novo. E gasto de novo. E pedindo, não é um lodo? Eu estou em circo. Eu peço saúde. Mas quem que vai ter saúde para sempre? Aí eu adoeço. Aí eu peço saúde. Aí eu adoeço. Estou patinando de novo. Tá certo? Porque tudo que eu pedi para o mundo material tem um tempo. Porque existem as leis materiais, existe o tempo para que se organize as coisas de maneira... eu falaria assim, não posso usar a palavra fraternal, porque a lei da natureza não é tão fraternal, mas para que se organize os elementos, as regras e as energias para todo mundo poder utilizar. Então eu não posso ficar no mar de rosa em nenhuma das áreas da minha vida. Em nenhuma das áreas. Então é natural que quando eu penso na religião apenas para usufruir dela no mundo material, eu fico nesse lodo e não alcanço nunca a glória. E olha que eu vou ver a quantidade muitas vezes que eu tive de auxílio e ajuda e ainda estou com medo de morrer. Né? Imagine uma pessoa que vai envelhecendo, vai adoecendo, pode ou não perder dinheiro, vai cada vez mais indo para uma direção da nossa própria natureza e não aceita isso. Então a gente tem que pensar, senão nós não estamos patinando. Aí quando eu vou entender os ensinamentos de Jesus, como Ele nos ensinou, aí eu vou compreender que a religião não era para aquilo que eu estava usando, não era daquela maneira que eu estava entendendo.
que a religião me leva para a glória, e não há glória no mundo da terra. E aí ele termina falando assim: homem meu, não termina, mas termina esse raciocínio só. Homem, meu irmão, regozijemo-nos em plena luta redentora. Vamos nos sentir bem, vamos sentir-nos gratos, regozijemo-nos, né? Em plena luta redentora, porque é isso que o Cristo está querendo fazer conosco. Por que ele mostrou todas as trevas, a luz, da inércia, ao serviço? O que ele quer fazer? Olha o que o Cristo quer fazer com você. Os ensinamentos dele quer te ensinar você, colocar em prática na sua vida, para você sair das trevas, da inércia, da ignorância, do instinto, da força, do egoísmo, da tirania, da violência, do ódio, da posse mentirosa, da conquista sanguinolenta, da extorsão, da dureza, da palavra vazia, da monstruosidade, do vício, do desequilíbrio, da aflição, do pântano, do lodo. É tudo isso que ele quer fazer. Então é mais ou menos assim: regozijemos em plena luta redentora. Quando eu não me sinto bem na luta redentora, é porque eu não consegui compreender a fase que eu estou vivendo na minha vida. Aonde aquilo vai me levar? O que eu me tornarei depois de vencer aquele desafio que eu estou me encontrando agora. Geralmente eu estou assim porque eu estou insatisfeito ou inconformado com o desafio. Então eu estou lutando contra o desafio e não consigo pensar o que eu poderei me transformar, crescer e evoluir se eu vencer esse desafio. É mais ou menos assim. Vamos ver se eu vou conseguir. Vamos supor que um aluno não entende porque tem que fazer a prova. Ao lado dele senta um outro aluno que entende que se ele passar na prova, ele vai para a próxima série, talvez seja a última série, né, daquele grau dele. Então ele vai sair até da escola. Mas o aluno que não entende fica preso naquela prova e se martirizando com aquela prova, como se ela fosse injusta, indevida e não deveria existir. E o outro está feliz. Eu falo: olha, graças a Deus chegou a prova, final do ano, se eu passar estou livre e posso escolher outras coisas na minha vida. A maneira de enxergar as provas são diferentes, os empecilhos, as dificuldades. Então, quando eu encontrar alguém, ou quando eu me ver preso, sem conseguir sem conseguir ter uma visão mais ampliada do que está acontecendo comigo e como eu tenho que sair dessa situação, e se eu sair dessa situação como eu acho que tem que sair, o que eu alcanço, eu vou estar revoltado, porque parece que nada tem sentido. Vamos colocar uma coisa aqui, nós estamos Natal 2025. Observem, atualmente, chegamos num momento no nosso Brasil que parecia que as coisas estavam tudo errado, explodindo escândalo de tudo quanto é lado. Muita gente já até saiu, está indo embora do país. Investidores não querem mais. Todo mundo... Parecia um péssimo final do ano. Não parecia que esse ano ia ser aqueles piores anos que o dólar ia, segundo as previsões que as pessoas estavam dizendo, o dólar ia explodir, as pessoas iam embora. O que está acontecendo? Foi necessário que tudo explodisse, tudo chegasse onde está, para que a gente conseguisse enxergar. Estamos conseguindo enxergar aonde está o problema, certo? E já começamos a enxergar como corrigir o problema. E já sentimos o efeito, a dor do que acontece e acontecerá se não trabalharmos para eliminar o problema.
às vezes a gente vai se ver em momentos difíceis, mas é difícil para resolver, porque a ideia não é resolver, é entender, aceitar que o entendimento e a aceitação é a solução. E não é uma atitude de resolver o problema. Porque se resolver sem entender e sem aceitar, o problema volta de novo, porque não entendeu nada. E aí ele termina com o último parágrafo. Que píncaros, o máximo de tudo, né? De angelitude poderemos alcançar se nos consagrarmos realmente ao divino amigo que desceu e se humilhou por nós. Deixa esse parágrafo, é uma pergunta, tá? Então, onde nós vamos chegar se nós conseguirmos nos consagrar ao divino amigo Jesus, o Cristo? Eu acho que também é uma mensagem muito oportuna, porque atualmente até ataques ao Cristo estamos assistindo, tendo notícias, né? É muito difícil a gente às vezes falar de algumas teorias sem nos colocarmos de maneira contrária. Então, como hoje é uma noite de Natal, um dia de Natal, a gente vai dizer simplesmente assim, para esclarecer. O dia que eu encontrar uma contradição nos ensinamentos de Jesus, não na história de Jesus, que cada um tem a sua versão, nos ensinamentos, o dia que eu encontrar algo que me explore, me diminua, não me evolua, não me proporciona um esclarecimento, que seja contrário à minha felicidade, à minha paz, então eu deixo de seguir o Cristo. Mas até então, nada foi encontrado. Apenas teorias de que pessoas que não aceitam obediência se revoltam, disciplina se revoltam, debruçar em estudos se revoltam, esforço para crescer se revoltam, renúncia se revoltam, através de conceitos que parecia que nós tínhamos, a humanidade tinha vencido, e vemos que não foi vencido. Eles se restauraram agora, né? É que nós queremos, a nova teoria nós queremos evoluir, mas não queremos nos esforçar, não queremos batalhar, não queremos renunciar, não queremos transformar, fazer reforma íntima, nos incomodar. Nós queremos um Deus que nos aceite como somos, e um céu que nos aceita como nós somos. É isso. Então nós estamos tentando mudar toda a religião que ensina ao contrário disso. Aí às vezes eu pego uma contradição, uma palavra, alguma coisa e faço aquele estardalhaço para tentar parar com tudo. E isso acaba criando dúvida em quem não tem um certo aprofundamento nos estudos do Cristo. Mas para os que têm, não se incomodam não. Percebe na hora que é apenas mais um revoltado que quer de alguma forma um caminho para chegar a Deus, mas sem deixar de fazer algumas coisas que ele gosta muito de fazer, né? E assim vai se indo. Então, se que nós venhamos a terminar o dia de hoje, que é o dia 25, pensando nisso. Puxa, com essa lição eu fico pensando, é o que ele nos deixou aqui. Aonde será que o Cristo quer
quer que a gente alcance. Aonde será que nós alcançaremos, aonde nós evoluiremos, até onde nós evoluiremos se conseguirmos seguir o Cristo? Tudo isso aqui, me dê uma outra teoria que me faça isso. Uma outra teoria.